Olha lá, que nós nascemos foi lindas, não foi rica. Oi, gente linda! Mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo maravilhoso, um vídeo lindo e um passo a passo de margaridas. Nós vamos arrasar. Pensa que é fácil fazer margarida? Não é. Fazer as pétalas da margarida, uma não encostar na outra, que são nossas margaridas bem simples, bem bonitas as pétalas que nós vamos fazer. Ok? Vamos lá? Aqui eu já tenho uma margarida pronta. Eu vou fazer todas, eu vou fazer colorida e vai ficar o fundo bem clarinho, por causa do branco que nós vamos colocar as pétalas. Aqui eu fiz umas folhas coloridas. Essa cesta aqui, em breve nós vamos ter uma aula dessa cesta, como fazer. Essa margarida aqui, ela está de costas, então essa parte aqui é a sépala da margarida. Que eu acho que a gente pode começar logo fazendo essa sépala para poder vir para o outro lado. Que eu vou usar o mesmo verde que eu usei nas folhas, o verde pinheiro. Então, eu vou preencher de verde pinheiro. Daqui eu vou puxar um talo, que ela está de costa. Com tinta branca. Eu vou puxar o talo que ele sai bem daqui do meio. Iluminar para poder aparecer. Então, essa margarida está de costas, dentro da cesta. Essa aqui, eu vou só colocar um pouquinho do sépia no canto do pincel e vou fazer uma meia lua que tá saindo aqui já quase que o finalzinho da meia lua, porque ela está toda atrás da cesta. Essa eu coloquei um lilás de fundo para poder fazer as pétalas brancas e ela ficar bem clarinha. Aqui eu já coloquei, eu fiz primeiro esse fundo, deixei ele secar um pouco, ele não tá totalmente seco, ele tá bem frio. Para o branco, quando a gente colocar, ele ficar um branco bem forte e esse rosa aparecer bem pouco. Eu fiz logo também o fundo do miolo, botei logo o amarelo ouro, nas três, em todas, o amarelo ouro, e coloquei o cenoura na parte de baixo e fui trazendo para o meio do miolo, que ele vai sumindo no meio do miolo, ó. Essa sombra aqui, que eu gosto sempre, que elas tem sempre na margarida, para não ficar um miolo muito clarinho. Por isso que nós colocamos esse lado aqui de baixo, cenoura. Agora, o que que eu vou fazer? Antes de colocar as pétalas dessas daqui, o que que nós vamos fazer? O fundo dessa. Eu deixei o fundo de uma para fazer, para mostrar. Esse fundo nós vamos fazer amarelo. Como a gente tá fazendo elas coloridinha, então essa aqui vai ser amarela. Vou fazer um fundo amarelo com outro pincel. Olha, como é a cor amarela, eu tô passando e o lápis ou o carbono vai aparecendo. Eu não posso me perder. Essas aqui que são mais escuras, eu fui puxando
Aqui eu faço inteiro, mas quando eu vou para a ponta das pétalas, eu vou puxando uma por uma. Eu não posso me perder, eu tenho que ter noção de que isso aqui tudo é uma pétala. Não posso fazer uma mistura de tinta quando eu chego aqui. Eu vou levando assim, em cada uma. Independente de ter essa separaçãozinha longa ou não. Aqui eu coloco amarelo e faço isso, olha. Puxo para dentro da pétala. Esse aqui eu não estou usando base, porque esse amarelo aqui, ele tá bem diluído. Então, por isso que eu não tô usando base. Aqui eu tô colocando o amarelo e dá pra ver a separação das pétalas. Nessas daqui, quase não dá pra enxergar a separação, só dá aqui em cima, ó, nas bordas, né? Então, o que que a gente faz? Põe a tinta aqui embaixo, no pé do miolo da flor e vai puxando, ó, pra dentro de cada pétala. Olha. Esse é o fundo. Quando quer fazer a margarida branca, nós podemos fazer esse fundo com cinza lunar. Eu ia fazer essa aqui toda branquinha, mas vai ficar o fundo muito parecido com esse azul. É que é um azul caribe, então ela fica muito próximo do cinza lunar. Por isso que eu decidi fazer ela amarela. Então, tá aqui uma margarida amarela, só o fundo. Então, enquanto ela seca um pouco, nós vamos trabalhar as pétalas dessas daqui. Vou lavar esse pincel para descansar. Vou usar um pincel, ele é número 4, da referência 151. E ele é ele tá um pouquinho comprido, olha, ele não tá totalmente gasto. Como tenho aqui pincéis totalmente gastos, olha, esse daqui tá bem gasto, chega a tá quase quadrado. E esse não, ó, ele ainda tá um pouco comprido. Então, é esse daqui que ele vai ficar com mais excesso de tinta branca para poder fazer as pétalas. Essa tinta branca, ela deve ser grossa. Olha como essa aqui tá bem grossa. O vidro tá cheio, mas ela não... Olha, terminou de descer, né? Então, tá bem grossa essa tinta. É bom ela um pouco grossa para a pétala poder ficar branquinha. Vamos começar pela azul e prestem atenção como vai ficar a tinta no pincel. É cheio e é bastante tinta. E sempre só de um lado do pincel. Não importa o que é que vai ser feito, mas a tinta só de um lado do pincel. Aqui eu posso escolher qualquer pétala que eu quiser. Eu gosto de escolher as que estão mais visíveis. Vou começar por essa aqui. Eu começo bem aqui no meio da pétala, desço e faço uma leve curva. Pego mais tinta do mesmo jeito, encosto no mesmo lugar do outro lado e faço isso. Olha, sobra esse espaçozinho aqui no meio, eu preencho sem arrumar. Venho novamente e aqui, olha, eu não deixo encostar uma pétala na outra. Eu quero fazer isso aqui bem devagar para vocês olharem esse detalhe aqui, olha. A pétala, ela é mais larga em cima e para baixo ela vai ficando tipo uma pontinha, mas não é arrumadinho. Olha como vai acontecer aqui. Desce sem encostar e solta. O outro lado desce e solta. Fica com essa terminação aqui, ó. De novo, não deixa encostar. Virou o pincel. Você só faz a pétala toda com o pincel sem carregar de tinta. Se você vê que tem bastante tinta, que dá para fazer a pétala inteira. Nunca circule a pétala assim, olha. Não deve circular. Ela não fica bonita. Do lado de lá, desce sem encostar na outra. E do lado de cá, desce. É separado que você faz. Para dar movimento para a flor. Desço, preencho no meio. De novo. De novo, preencho sem arrumar.
Aqui eu vou fazendo os pedacinhos, porque dá pra ver aqui nitidamente que ela está atrás da amarela. Aqui a gente não tira os excessos de tinta e nem faz uma pétala lisa. Eu vou fazer aqui na palma da minha mão para vocês olharem essa pétala feita aqui na minha mão. Olha. Uma pétala aberta não fica legal. Aberta, que eu digo, olha, aqui ela é mais larga e vai diminuindo para baixo. Vai diminuindo. Então, essa aqui tá errada. Agora eu vou limpar para fazer essa pétala certinha aqui na mão. Tinta só de um lado do pincel. Desce. Olha como eu viro o pincel. Encosta. Mais uma. Desce sem encostar. Mais uma do lado daqui. Sem encostar. E sem arrumar. Se não quiser deixar esse espaçozinho aqui no meio, você só dá uma arrumadinha no pincel. Se ela fica com a ponta assim, nós não mexemos, ela dá uma graça na flor. Olha, ficou aqui, ficou nessa aqui, tá? Então, esses detalhes dão uma graça na flor, então a gente não mexe. Não é pra ficar aquela coisa preenchidinha, uma por uma, não. É pincelada de um lado, pincelada do outro, sempre lembrando de fazer, ó, a virada do pincel. Ok? Vou fazer a cor de rosa, porque está atrás da amarela. Essa quantidade grande de tinta branca tem que ser colocada, porque essa flor, como ela é margarida, ela tem que ficar clarinha, clarinha. Veja sempre que eu viro o pincel. Como a virada é rápida, quase não dá para notar. Olha. Pincel virado. Tem pouca tinta, você traz tinta e preenche o espaçozinho do meio. Agora vamos para a amarela, que tá toda inteira e é a que tá mais na frente. Para mim, o que facilita é isso aqui, olha, essa descida, que você não encosta na outra pétala. Os brancos não se misturam, porque senão depois você tem que passar um filete separando uma e outra. Para isso não acontecer, você só faz isso, ó, desce sem encostar. Quando eu estava começando, eu tinha uma certa dificuldade de fazer isso aqui, essa descida, ó, sem encostar na outra. Só que com o tempo, você vai fazendo isso com uma facilidade. Sempre que eu ia fazer margarida, o que eu fazia? Colocava esse lado. Quando eu ia fazer esse lado, eu tinha que olhar por cima do pincel para não juntar.
Hoje, com o tempo que você vai fazendo, você não precisa. Sua mão desce com uma facilidade, não encosta, olha. Isso aqui é treino, somente treino. E sempre acompanhar o movimento das pétalas, para onde elas estão viradas. Se ela, olha, essas três aqui, elas estão muito retas. Vamos tentar virar alguma delas para não ficar tão reta, porque fica parecendo que ela está estática. Aí eu faço isso, olha. Isso, e dou uma entradinha aqui. Olha, ela já virou para cá. Do mesmo jeito. Como eu tô deixando um espaço grande aqui, que eu tô achando entre uma e outra, eu faço isso com o pincel, olha. Encosto, aí bem aqui, eu deixei encostar, olha. Aqui, como a tinta tá molhada, eu posso fazer isso aqui, ó. Pronto. De novo. Então, fica a entradazinha, a separação de uma pétala para outra. E a graça dela é essa que faz essa separação. Um leve movimento que quase não dava para fazer por causa da posição que elas estão. Não encosta, elas ficam logo essa separaçãozinha de uma pétala para outra. Essa flor aqui, ela está fechada. Fechada. Então, o que que eu fiz? Eu fiz primeiro o azul de fora e puxei para cima. Depois eu fiz o azul de dentro e deixei as pétalas, a ponta das pétalas mais clarinhas para elas não sumirem. Eu vou fazer uma limpezazinha no pincel, porque tá muito cheio de tinta. E vamos começar pelas pétalas de fora. Do mesmo jeito. Agora, a outra que fechou pra cima. Começar do meio. Pronto, ela tá toda fechada pra cá, né? Essas pétalas da frente vieram pra cá. E esses excessos todos nós deixamos. A pétala, para quando secar, ela ficar branquinha. Não precisa... Quando a gente faz essa técnica, geralmente ela não precisa de duas mãos, porque você já usa bastante tinta. Aqui agora, nós vamos completar esses miolos aqui. O que que nós vamos fazer? Aqui onde tá mais claro, nós vamos iluminar. Iluminar de branco. Esse branco aqui, como ela já tá um pouco seca, eu vou pegar um pouco do amarelo ouro. Vou fazer essa misturinha aqui, ó. A borda de cima. Porque essa flor aqui, ela tá virada pra cá. O talo é como se ela estivesse saindo daqui. Eu vou umedecer também um pouco com amarelo. E vou fazer essa bordazinha branca. Essa também. Eu fiz uma misturinha do branco com amarelo, porque já tava um pouco seco. Agora,
Com o canto do pincel, nós vamos usar o sépia, que pode ser também o cerâmica, pode ser, de preferência o cerâmica, pode ser. Mas aqui nós vamos usar o sépia. Vou colocar no canto do pincel o sépia. E vou fazer uma meia lua pro lado que eu acho que a flor tá virada. É muito pequena, muito pequena. Aqui depois eu volto pra arrumar. Põe um pouquinho. Essa tá virada pra cá. Com o canto do pincel eu faço a meia lua. Se tiver pouca tinta, eu faço logo o acabamento, olha. Ela fica como uma profundidade. Ela fica escura pra lá e clara pra cá. Aqui, pra ficar clara, eu pego outro canto do pincel e passo aqui, ó. Pra clarear, pra dar impressão de uma leve profundidade. Aqui de novo, canto do pincel, essa tá virada pra lá. Sempre observar que é o centro da flor, e quanto menor essa meia lua, mais delicada o miolo da flor fica. Aqui tem outro detalhe no miolo dessa flor. Nessa parte escura, a sombra, ela fica um pouco para cima. E na parte clara, a sombra fica toda fora, toda aqui, ó, nesse espaço. Vamos lá? Aqui, como eu já coloquei o cenoura, eu ponho um pouco da tinta sépia e faço isso. Viro a tinta pra lá, ó, porque desse lado aqui não tem. Então, viro a tinta pra lá, porque eu vou puxar pra cá. Aqui. Sempre onde tem o cenoura. Não é arrumadinho, você encosta e puxa pra frente, olha. Como ela vai ficando. Só onde tem a cor cenoura. Vou fazer logo isso em todas. Aqui a cenoura. Tem um pouquinho de excesso, eu tiro, pode ser no pires ou no pano. Vou logo fazer. Pra frente. Lembrando sempre que é puxado pra cima do cenoura. Agora, na parte clara, você põe a tinta no pincel do mesmo jeito, mas aí você vem como se tivesse só encostando, olha, para dar volume. Com esse mesmo pincel, eu posso pegar um pouco de branco, vou só molhar um pouquinho aqui com amarelo ouro. E vou pegar um pouco de branco e vou botar um pouco de luz também aqui ao redor desse miolo, na parte de baixo.
isso aí, viu? Finalizamos mais uma belezura de aula, que foi a nossa aula de margaridas. Então, se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais, dê seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada, até sempre, que a vida nos surpreenda. Tchau, tchau.